saia do operacional, pare de servir cafezinho e ocupe verdadeiramente o papel do dono da empresa, que é o estratégico. Fala pessoal, vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla Eu sou o Fábio Calazans. e hoje a gente vai falar, sobre organograma. Veio um questionamento aí no nosso vídeo anterior que a gente falou sobre contratação, né? E em contratação você citou um pouco sobre organograma. E aí, o que é um organograma? É sempre, eu disse no outro vídeo, né, e vou repetir, é sempre muito polêmico quando a gente fala de contratação, né? E aí a gente recebeu uma enxurrada. Envolve várias coisas, né? A gente recebeu aí uma enxurrada de dúvidas, de questionamentos nas nossas redes sociais. E uma delas foi o que é um organograma, né? Ou seja, a maioria dos comandantes, a maioria dos empresários que nos ouve, eles não sabem o que é um organograma ou não aplicam essa ferramenta tão simples e tão importante na sua empresa. Então vamos esmiuçar aqui de forma bem simples, da forma mais palpável possível, o que seria um organograma, né? Até porque os comandantes que estão nos ouvindo, eles é um pouco mais difícil, né, de você estruturar na mente da pessoa que está apenas ouvindo um organograma, que é uma estrutura organizacional da sua empresa, é um esqueleto organizacional. Agora, quem está nos acompanhando no YouTube, vai ficar mais fácil, porque eu vou pedir para o Bob Esponja colocar, né, no YouTube bonitinho o que seria aí um organograma e ele vai montando com a gente. Mas eu vou tentar ser o mais claro possível para quem está só nos ouvindo entender legal o que seria um organograma. Bom, um organograma é uma ferramenta que auxilia os donos de pequenas empresas e até de grandes empresas a organizar, a estruturar a sua empresa. Existem outras ferramentas, né? Se a gente fosse seguir uma ordem de ferramentas, eu colocaria primeiro, Érica, o código de cultura, depois vem o organograma, depois a gente aplica o descritivo de cargos e a gente vai seguindo com estruturação de processos e outras ferramentas, tá? Mas a definição de organograma é o esqueleto organizacional da sua empresa. O organograma, são caixinhas, tá? Cada uma dessas caixinhas, ela é organizada como se fosse um esqueleto mesmo, de forma hierárquica, né? Começando de cima o presidente da empresa e aí eu vou descendo os níveis hierárquicos da minha empresa. Cada caixinha dessa vai representar um cargo. Eu costumo dizer que cada caixinha você não pode colocar o nome da pessoa da sua empresa que ocupa aquela posição. Na caixinha, no teu organograma, você vai colocar apenas a função. Então, primeira coisinha, no organograma não vai nomes, vai o cargo, certo? Então, o organograma ele vai me mostrar principalmente os níveis hierárquicos da minha empresa. Primeira caixinha, imagine aí na mente de vocês a primeira caixinha lá em cima que corresponde ao CEO ou ao presidente da empresa, o dono da empresa, tá? Debaixo do presidente da empresa, a gente vai ter os gerentes, né, os subordinados mais abaixo, seriam aí os gerentes. Eu estou descrevendo, tá, pessoal, o organograma da minha empresa. Então, vamos lá. Aqui, primeiro eu sou o proprietário, embaixo vou ter os gerentes. Então, vou ter o gerente de vendas, vou ter o gerente de marketing e o gerente de depósito. São os gerentes que eu tenho lá na minha empresa. Abaixo dos gerentes, você vai puxar um tracinho. Abaixo do gerente comercial, você vai ter vendedores, operador de caixa, entregadores e o suporte. Aí, embaixo do gerente de marketing, você pode colocar gestor de tráfego, se houver. Você pode colocar copywriter, pode colocar design. Embaixo do gerente de depósito, a gente vai ter o auxiliar de depósito. Então, veja, é uma organização de todos os cargos. Todo mundo da empresa precisa saber que na sua empresa existe um organograma. E esse organograma ele precisa estar exposto em um local
bastante movimentado da sua empresa, em um local em que todos os colaboradores frequentam. Geralmente lá na empresa eu deixo, primeiro quando o colaborador está no processo de integração, lembra, semana passada nós falamos de contratação, então tem um momento da contratação que é quando o cara foi selecionado, passou por todas as etapas, chamada de integração. É nesse momento da integração que a gente passa o organograma para o colaborador. A gente vai passar para ele o código de cultura e geralmente em anexo ao código de cultura a gente passa o organograma da empresa. E esse cara, você vai esmiuçar o teu organograma para ele. Tá? Você vai apresentar ou você ou o seu gerente. O gerente ali é acima dele, né? Se o cara for vendedor, caixa, então quem vai apresentar isso é o gerente comercial. Se ele for do marketing, o gerente de marketing. Se for do depósito, sucessivamente ali o seu gerente, o seu líder mais superior, digamos assim. Então, assim, o que acontece? Cada uma dessas caixinhas, cada uma dessas funções, a gente atribui a ela um descritivo de cargos. E aí nós vamos falar um pouco também sobre descritivo de cargos um pouco mais para frente, para já sanar essa dúvida aí do que seria um descritivo de cargos. O fato é que existem vários tipos de organograma. Esse organograma que eu acabei de falar para você, que é no formato de um esqueleto, né? Ele é chamado de organograma clássico. Então, vai existir um outro organograma que a gente chama de organograma circular, que ele é apresentado em empresas onde não há hierarquia, né? Onde não há esses níveis hierárquicos. Geralmente, algumas pequenas empresas elas gostam de apresentar assim para não causar, nenhum tipo de superioridade de um cargo para o outro. Existe um outro organograma chamado organograma horizontal, onde todas as funções, todos os cargos são apresentados de forma horizontal, de forma a não haver essa hierarquia entre os cargos. Eu, pelo pouco de experiência que eu tenho, de 10 anos de campo de batalha, digo para você, recomendo que você faça o organograma clássico, que é esse que mostra os níveis hierárquicos, porque o organograma ele vai servir, sobretudo, Érica, para não sobrecarregar nenhum dos cargos. Porque como você mostra os níveis hierárquicos, então a pessoa ela sabe quem é que vai acessar quando tiver um problema. Por exemplo, abaixo do presidente estão os gerentes. Depois dos gerentes, está ali cada um dos cargos relacionado àquela gerência. Então, por exemplo, se o operador de caixa ele tem um problema a ser resolvido, ele não vem direto ao presidente. Ele vai direto ao seu superior mais próximo lá no organograma e ele é ensinado a fazer isso, ele é instruído a fazer isso. Então, se o operador de caixa ele tem algum problema, ele vai no gerente comercial. Se o gerente comercial não conseguir resolver aquele problema, aí o gerente comercial leva esse problema lá para o presidente e o presidente tenta resolver. Mas veja, já imaginou todo mundo da empresa ao mesmo tempo tentando acessar o presidente para que ele resolva os problemas? Seria um caos e é justamente isso que acontece nas empresas. Não existe essa organização. As pessoas não estão cientes dessa organização. E aí acaba sobrecarregando o dono da empresa e ele deixa de fazer o verdadeiro papel do dono e passa a vir lá para o operacional resolver problemas a todo instante. Mas e aí, Fábio, quando a minha empresa é pequena, eu não tenho uma quantidade de pessoas suficientes para ocupar, tipo, eu não tenho um gerente de marketing, eu não tenho um gerente de depósito, eu tenho apenas um gerente comercial. Como é que eu faço com esses quadradinhos que estão aí em branco? Na maioria das vezes, o dono da empresa ou outro colaborador vai precisar sentar em mais de um quadradinho desse, né? Então, muitas vezes o cara vai ter que colocar vários chapéus, né, ali na empresa. Mas aí, no caso, não vai ser o nome do colaborador, porque você só descreve o cargo, né? Nesse organograma. Isso. Você vai atribuir a função ao colaborador, seria isso? Certo. Vamos supor aí que eu não tenha o gerente de marketing,
né? Eu não tenho um departamento de marketing na minha empresa. O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar ou eu fico com esse cargo, ou eu posso dar esse cargo a um gerente, ao gerente comercial. Então, o gerente comercial ele vai saber que ele também precisa colocar o chapéu do marketing. Então, em um momento ele vai estar com o chapéu da gerência, do comercial, e em um outro momento ele vai estar com o chapéu do marketing. Ou seja, quando você tem mais quadradinhos do que pessoas, uma pessoa vai ter que sentar em mais de uma cadeira. É o que acontece na maioria das pequenas empresas. Você não tem um quadro completo, então algumas pessoas vão precisar desempenhar o papel, vários papéis, né? Vários quadradinhos desse. Geralmente, os donos de pequenas empresas, eles sentam em vários quadradozinhos, né? Quando você começa, você não tem nem gerentes, então você precisa sentar no financeiro da sua empresa, no contas a pagar, contas a receber, no marketing da sua empresa, você precisa dirigir o comercial, muitas vezes você precisa ir vender. Então, assim, no início você vai sentar em várias cadeiras. No entanto, você precisa ter um organograma para que quando você puder contratar essas pessoas, você vai colocando cada um no seu quadrado, certo? Qual o tipo de ferramenta que você utiliza para fazer a criação do organograma? Olha, existem N ferramentas. Você pode usar o Word, você pode usar o Excel, você pode usar ferramentas online de criação de organograma, mas a ferramenta que eu mais indicaria para os comandantes, por incrível que pareça, é papel e caneta. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam muito, Érica, com a ferramenta, que ferramenta usar, não sei trabalhar com determinada ferramenta e acaba não fazendo. Mas a principal ferramenta é você sentar e fazer no papel e caneta mesmo, tá? Só depois você pensa em jogar isso no próprio Word, né? Você vai fazendo quadradinhos ali e depois imprime esse documento e coloca no local adequado ali na sua empresa, que geralmente é um local onde os colaboradores frequentam para que eles possam estar em contato frequente com essa ferramenta, tá? Mas é isso, não se preocupam muito com ferramentas no início, se preocupe em fazer, certo? Então, Érica, o organograma ele mostra sobretudo os níveis hierárquicos da sua empresa. Como eu falei, primeira caixinha presidente, depois nós temos os gerentes e depois nós temos os vendedores, caixa, entregadores, o pessoal de serviços gerais. Então, assim, cada um desses níveis a gente dá um nomezinho. O primeiro nível de baixo a gente vai chamar de nível operacional. O do meio, onde estão os gerentes, a gente chama de nível tático. E o de cima, de nível estratégico, onde estão os CEOs, né? O proprietário ou o proprietário e os sócios. O que é que a gente vê na maioria das vezes? Não se tem nas pequenas empresas um organograma. E aí o dono ele não tem a consciência da posição dele na empresa. Tanto é que ele sai do seu nível lá, do seu nível estratégico e vai para o operacional fazer um serviço que não era dele. Então, Érica, tem uma história que eu acho bastante interessante que o Marcelo Germano conta, que é o seguinte. Imagina que você vai viajar e aí entra no avião, senta, né, confortável, só que não vem um serviço de bordo. E aí alguém lhe oferece cafezinho. Érica, você quer um cafezinho? Você diz, eu quero. E aí quando você olha para a pessoa que está lhe servindo o cafezinho, você vê assim na camisa dele, comandante. Nossa! Aí imediatamente você pensa, poxa, peraí, se o comandante do avião está me servindo cafezinho, quem é que está pilotando a aeronave? Agora imagina que nesse momento a aeronave passa por uma certa instabilidade. Né? Se isso acontecer, você vai ficar mais nervosa ainda. Agora imagina que quando a aeronave passou por uma instabilidade, o comandante deixa lá o carrinho e sai correndo para a cabine. E aí no caminho ele tropeça e cai. Né? Então você vai pensar, poxa, nesse momento se você não morrer do coração, você vai passar 1000 coisas ali pela sua cabeça. Sim. Mas e procurar uma base melhor. Não deita mais não, isso vai ficar uma base melhor. Então, Érica, nesse momento, se você não morrer do coração,
você vai passar 1000 coisas ali pela sua cabeça, não é isso? Então, geralmente é isso que acontece com os donos de pequenas empresas. Tem muito dono de pequena empresa servindo cafezinho. Então, o cara sai do estratégico e vai para o operacional fazer um serviço que não é dele. Aí eu pergunto para você, peraí, se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Então, Érica, o papel do dono da empresa é o papel estratégico. É como eu digo, o dono da empresa precisa olhar a sua empresa de cima como uma tábua de xadrez e apenas direcionar a sua empresa para o sonho da empresa, para o objetivo da empresa, para a visão, né? Qual é a visão da sua empresa? A questão é que a maioria das pequenas empresas nem tem uma visão, o dono não sabe nem onde está indo. Então, tem muito dono de empresa aí servindo cafezinho. Aí eu vou perguntar para você, comandante, se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? O papel do dono da empresa é fazer a empresa crescer, certo? Então, vamos lá, novamente, os 3 níveis. Estratégico, lá em cima, tático, que é o papel dos gerentes, e operacional. O estratégico vai tentar levar a empresa para a visão da empresa. O tático, ele vai coordenar o operacional. E o operacional já está dizendo, é a operação do teu negócio, o nível ali são os profissionais que fazem a sua empresa se movimentar. Mas você nunca, comandante, pode sair do estratégico e ir para o operacional. O organograma é uma ferramenta muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito subestimada pelos pequenos empresários, né? Parte deles não conhecem a ferramenta e os que conhecem não fazem porque subestimam a eficácia dessa ferramenta. É muito diferente quando você tem tudo isso escrito no papel, nem que seja à mão mesmo, e você passa isso para o seu colaborador, para que ele fique por dentro de que, tipo, existe uma estrutura nessa organização, existe níveis em que eu posso acessar. Eu não posso, sempre que tiver um problema, acessar o presidente ou acessar os sócios, porque senão nós vamos acabar sobrecarregando, tá certo? E outra coisa, cada um daqueles quadradinhos, Érica, lá do organograma, ele carrega uma outra ferramenta que nós chamamos de descritivo de cargos, certo? Então, assim, sempre que você faz o organograma, você já pensa também em fazer aí o seu descritivo de cargos. E o que é um descritivo de cargo? Bom, o descritivo de cargo é uma ferramenta, na verdade, é um documento, é melhor chamar documento do que ferramenta nesse caso, onde você vai descrever quais são todas as atribuições do colaborador daquele cargo. Então, por exemplo, você pega aí o vendedor. Tá? O vendedor, ele vai ter um documento chamado descritivo de cargos, onde vai estar lá quais são as suas competências técnicas, quais são as suas competências comportamentais, quais são as atividades chaves da função, o que é que ele é pago para fazer. Sabe por quê? Porque a maioria das pequenas empresas contrata sem nenhum tipo de ferramenta. Muitas vezes o colaborador, ele não sabe nem o que é pago para fazer. Se você chegar em uma pequena empresa, pode chamar um dos colaboradores e perguntar: parceiro, qual é a sua função? Ele vai dizer, sei lá, eu sou estoquista. Aí você pergunta para ele: o que é que você é pago para fazer? Você sabe o que você é pago para fazer? Muito provavelmente ele não vai saber o que é pago para fazer. Acho que ele provavelmente vai dizer estocar os produtos, né? Sim, vai sim. associar bem, sendo que é uma coisa bem mais ampla, Isso. né? Veja que estocar os produtos é a parte tangível da função dele, mas tem toda uma parte intangível, né? Existem comportamentos que você espera daquele colaborador. Então, eu costumo sempre dizer que as empresas elas contratam pela competência técnica e demitem pelas competências comportamentais. Então, tudo isso você alinha antes ou percebe antes de fazer a contratação. Eu tenho aqui um descritivo de cargo de um colaborador que a gente acabou de contratar, que foi o estoquista do meu depósito aqui da loja Casa do Piso, tá? Nós contratamos recentemente e
o documento, né, a descrição de cargos que a gente passou para ele está aqui na minha mão. E aí eu vou ler aqui os tópicos principais para os comandantes ficarem aí cientes. Quais são os tópicos de um descritivo de cargo? Primeiro, missão do cargo. Na missão do cargo, a gente vai falar quais são as principais funções ali do estoquista. Vou ler um pouco aqui, tá? Da missão do cargo. O estoquista é o profissional responsável por fazer o recebimento, a conferência, a verificação da validade do estoque dos produtos. E aí a gente continua descrevendo as principais atribuições ali desse cargo. E aí nós vamos ter uma outra etapa que é chamada de competências técnicas e competências comportamentais. As competências técnicas estão mais relacionadas à profissão que o cara vai exercer. Por exemplo, escolaridade, se ele tem algum curso específico da área. Então, se você precisar que esse colaborador tenha um curso específico na área, você vai colocar. Se você precisar que esse cara precisa de um curso de informática, é aqui nas competências técnicas que você vai colocar também. Disponibilidade de horário para hora extra, se precisar. Conhecimento básico de matemática. Conhecimentos dos materiais que ele vai trabalhar, como ele vai ser estoquista. Então é interessante que ele tenha conhecimento dos materiais que ele vai estocar, tá bom? E aí nós temos as competências comportamentais, onde você vai descrever quais as competências comportamentais que você espera do seu colaborador. Lembrando, pessoal, o descritivo de cargos é um documento que você vai sentar com o colaborador. Ele passou por todas as etapas da contratação, tem a última etapa que é a integração. Então você vai sentar com esse colaborador e vai passar esse descritivo de cargos para ele. No final vocês vão ver que tem um espaço para ele assinar. E aí você vai perguntar se ele está de acordo com tudo isso que você leu junto com ele, né? Com todas essas competências técnicas, comportamentais, com todas as atribuições que ele vai fazer. Se ele estiver de acordo, no final ele assina. Uma via fica com ele e a via assinada fica com você. Porque ali você está amarrando o colaborador. Depois ele não pode chegar para você e dizer que não sabia que tinha que fazer aquilo, porque você já alinhou tudo aqui com ele. Então, muitas vezes, você tem um colaborador na sua empresa, você acha que ele é ruim, mas o que faltou, na verdade, foi um alinhamento das duas partes, né? Muitas vezes, Érica, o chefe chega para o seu liderado, muitas vezes bravo, cobrando determinada coisa que ele não alinhou antes. Então o cara nem sabia o que tinha que fazer e você do nada cobra. Por isso existe o descritivo de cargos, porque você vai sentar antes e alinhar tudo com o colaborador. Outra coisa, não é só alinhar e deixar, tá? É alinhar e fazer um certo acompanhamento. E sempre que o colaborador achar que aquilo não é atribuição dele, você pede para ele voltar lá no descritivo de cargos e dar uma olhada, porque ele vai ficar com a cópia do descritivo de cargos em casa. Então você percebe que tudo é alinhamento, tudo é conversa com o teu colaborador. Então voltando aqui para as competências comportamentais, a gente vai ter autoconfiança. Então esse profissional ele precisa ser proativo, acreditar no seu potencial, gostar do que faz. A parte de persuasão, comunicação, comprometimento, ele precisa ter iniciativa, precisa encantar e fidelizar os clientes, porque o estoquista, na maioria das vezes, ele vai ter contato com o cliente, principalmente, ao menos os meus tem, porque parte dos nossos clientes, eles pedem para retirar o produto, então ele vai ter contato com o estoquista e ele precisa saber lidar com pessoas. Então, na minha empresa, encantar e fidelizar os clientes é uma competência comportamental que o meu estoquista tem que ter, tá bom? Então, depois disso, a gente vai para a parte que eu acho mais interessante no descritivo de cargos, Érica, que é a atribuição do cargo, ou seja, o que sou pago para fazer. No caso do estoquista, tá? Eu tenho aqui, ó, organização do depósito em geral, limpeza, conservação dos materiais, recebimento de mercadoria, despacho de mercadoria, controle de estoque, e aí eu coloco aqui que tem que ser feito pelo menos 2 vezes
na semana, porque a gente precisa de um controle rígido. No meu caso, não necessariamente, comandante, é o caso de vocês, mas no meu caso eu preciso desse controle, tá? Então, eu descrevo, não vou falar tudo porque é muita coisa, e aí o Bob Esponja, quem estiver vendo no YouTube, ele vai colocar aí para o pessoal ver, mas existe um montão de tópicos aqui, onde nessa parte, né, o que sou pago para fazer, onde eu alinho com esse colaborador tudo que ele vai fazer antes dele começar a fazer. E óbvio, repetindo, só reforçando, tá? Que a gente aprende pela repetição muitas vezes. Não é só passar para o colaborador e esquecer isso de vez. Você precisa depois acompanhar esse colaborador, tá certo? E aí tem uma parte aqui que seria como serei pago. Então você vai explicar para o colaborador como é que ele vai ser pago, quanto ele vai receber. Se tiver bonificação por atingir metas, já alinha com ele aqui. Se houver comissões, já alinha com ele aqui. Veja, tudo isso antes dele iniciar o trabalho. O que acontece se eu não corresponder com as expectativas do meu cargo? E aí você vai explicar para ele o que é que acontece se ele não estiver correspondendo com as expectativas. E no final tem uma parte aqui, ó. Estou ciente, veja só, estou ciente de todas as atribuições e competências exigidas pelo meu cargo e me comprometo a corresponder com 100% das expectativas. Embaixo tem data e assinatura do colaborador. Então veja, você fez todo um alinhamento aqui com o descritivo de cargos e o cara embaixo assinou dando ciência de que ele está de acordo com aquelas atribuições. Depois ele não vai poder dizer para você, você não me falou que eu tinha que fazer isso. Por quê? Alinhou tudo antes. Eu acho que é fundamental, né, você ter um descritivo de cargo na sua empresa, tanto para saber o que cobrar, né, quanto o que esperar que o colaborador faça aí. E aí, para a gente finalizar, qual seria a maior reflexão desse podcast de hoje? A palavra-chave para os comandantes aí? A frase-chave, né? Porque palavra vai ser um pouquinho difícil. A frase-chave para mim, Érica, nesse podcast foi: comandante, saia do operacional. Pare de servir cafezinho. O seu papel como dono não é servir cafezinho. O seu papel é levar a sua empresa para a visão, para onde você sonhou um dia, o lugar onde a sua empresa estaria. Esse é o seu papel. Então, é aquela coisa, pare de servir cafezinho. Por quê? Se você está fazendo a sua empresa funcionar, se você está no operacional da empresa, quem é que está se preocupando em fazer a sua empresa crescer? Tá certo? Então observe que você não pode ocupar as duas posições. Você não, principalmente quando você está no operacional, você não tem tempo. Você está preso à sua empresa, lembra? Você vai estar trabalhando 8, 10, 12 horas por dia fazendo a sua empresa funcionar. Enquanto que você deveria estar no estratégico, né? Controlando a galera, treinando quem deve ser treinado, dando feedbacks, vislumbrando um novo patamar para a sua empresa. Então, a frase é: saia do operacional, pare de servir cafezinho e ocupe verdadeiramente o papel do dono da empresa, que é o estratégico. Sensacional, Fábio. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um PFcast. E até a próxima. É isso aí, galera. Quero agradecer para o pessoal que ficou, né, com a gente, para os comandantes que ficaram até esse momento com a gente. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, quem está assistindo aí pelo YouTube. Quem está assistindo pelas plataformas de podcast também se inscreve nas plataformas. Já deixa o seu joinha, deixa o seu beleza e compartilha, né, os nossos podcasts, os nossos vídeos aí, quem está no YouTube, para a galera que você acha que esse tipo de conteúdo importa para os empresários, para um colega, um parente que seja empresário, tá bom? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez. Fui!